E dando sequência à bateria de entrevistas ao secretariado do Vitão e do Bruno, administração da cidade de Capivari, nós vamos falar hoje com Amarildo Bortoleto, ele que é secretário da Juventude, Esporte e Lazer, né, Amarildo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinho. Bom dia, ouvintes da Raízes. Exatamente, estamos empenhados nessa função. Agradecer ao Vitor e ao Bruno pela confiança, né? E se Deus quiser, a gente vai fazer um belo de um trabalho na área de esporte de Capivari. Você é casado, tem um filho, é formado em administração, experiência na área esportiva há 13 anos. Exatamente. Sou casado, beijo para a esposa, beijo para meu filho. Sou formado em administração e tenho essa experiência esportiva há 13 anos, né? Futebol e esporte em geral. Amarildo, para a gente começar o bate-papo na manhã de hoje, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios. E o secretário, mesmo com a pandemia, que dificulta muitos projetos por conta do que estamos vivendo, né, secretário? O secretário está empenhado aí nos espaços de lazer do município de Capivari? Exatamente, Tony. Hoje, com a questão da pandemia, infelizmente, a gente não consegue fazer nada em atividade de fato, né? Nosso plano hoje é questão mais de planejamento. A ideia nossa inicial é mapear todas as áreas de lazer de Capivari, né? E inicialmente a gente iniciar essas reformas, né? Para posteriormente, pós-pandemia, a gente já começar as atividades já com os espaços estruturados, né? E já houve o início em alguns dos espaços de lazer, ou por enquanto só os estudos? Não. Infelizmente, por conta da pandemia, nós preferimos, né, optamos por enquanto a gente planejar, estudar todas as formas de orçamento. Inicialmente nós não vamos conseguir fazer todas as áreas, né? A ideia inicial é começar pelos bairros, né? Principalmente bairros carentes, né? O bairro mais longe, vamos dizer assim. E por enquanto também acho que nem compensa a gente começar de fato as obras e não poder usar. E não poder usar, né? Nós não podemos também, a prefeitura ela está batendo em cima da questão de aglomeração, né? Do fica em casa, acho que todo mundo está sofrendo com isso, e nós não podemos incentivar de repente a população a aglomerar, né? Então, se a gente revitalizar de repente uma área de lazer num bairro, provavelmente a população já vai exatamente. Então a ideia não é essa. Revitalização não, mas limpeza, manter os espaços, sim, tá. Sim, isso a gente já está fazendo. Na verdade, assim, essa questão de limpeza e manutenção, como eu disse, né? Infelizmente, nossas áreas de lazer, basicamente a maioria nos bairros, a ideia é de fazer essa revitalização e construção. Essa questão de limpeza, o obras já deu andamento já na primeira semana de janeiro, tá? Questão de roçagem, limpeza, manutenção pequena, né? Tem bastante espaço com torneira quebrada, trave de campinho com solda quebrada. Então essas pequenas manutenções a gente já está fazendo até por questão de reduzir risco, né? Mas infraestrutura mesmo a gente não optou por não fazer. Amarildo, agora um assunto que foi debatido muito na administração anterior, que é a situação da Arena Capivari, que está interditada por conta de uma ação, né, do Ministério Público, que acabou vendo algumas irregularidades na construção, nas obras que foram feitas, num espaço que foi reformado. Como se encontra a situação da Arena Capivari, principalmente aquele torcedor do Leão, da Sorocabana, do Capivariano, que gosta de acompanhar o time e vê hoje o Capivariano jogando em outra cidade? Pois é, infelizmente, né? A Arena, ela encontra-se interditada, se eu não me engano, desde dezembro de 2019. É um processo aberto pelo Ministério Público. Realmente ela encontra-se com alguns problemas, né, de estrutura. Ao meu ver, assim, são problemas de resolução, não tem, isso vai voltar. É um equipamento público, né?
Então, na primeira semana já da nova administração, nós nos reunimos, né, com o prefeito e a primeira coisa que ele falou na questão esportiva é a resolução desse problema. Existe um empenho muito grande por parte de todo mundo lá dentro da administração. A arena, realmente, essa questão de interdição, foi dado início de uma contratação de uma empresa para iniciar na verdade, iniciar um projeto de resolução, tá? O Ministério Público exigiu inúmeros fatos lá que infelizmente não é uma coisa tão simples, né? Mas já foi dado o início dessa resolução. A empresa, inicialmente ela vai desenvolver um projeto e cabendo todos os problemas que o Ministério Público aponta, e logo mais acredito que a gente já dê início nessas obras. Agora é triste realmente vermos a situação do estádio e o torcedor não poder, né? Até mesmo um fato interessante é que foi interditado em dezembro de 2019. Isso, exatamente. 19. Aí logo na sequência, em março de 2020, 4 meses após, tivemos a pandemia. Já começou a pandemia. Então praticamente, a partir desse momento, já foram proibidos as presenças do público no estádio, né, dos torcedores. Sim. Então acreditamos que isso aí minimizou um pouco, né, o fato do torcedor não poder estar presente ali, né, torcendo pelo time. Exatamente. 2020, né, infelizmente, aí, com a questão da pandemia, e 2021 atual também, pandemia, tá aí. Mesmo esse ano também não poderia, né, torcida. Mas nós temos, por exemplo, pós-pandemia, o próprio campeonato amador, né, que é tradicional, que sempre aconteceu, e se Deus quiser, a gente vai voltar a utilizar a arena para o campeonato amador, que é legal, né? Eu apoio de fato, né? Eu acho que a gente tem que utilizar mesmo. Mas minimizou, né? 2020 já não poderia mais público no estádio, então de certa forma meio que tá ok, né? Mas o ano que vem a federação ela já proibiu as equipes de cidades jogar em cidades vizinhas. Então, por exemplo, se a gente não resolver esse ano até, né, é uma questão até do time da cidade, né? Se nós não resolvermos esse ano, por exemplo, qual o risco até do ano que vem, nós não conseguimos disputar com o Capivariano, o Paulista, porque a federação já proibiu a partir do ano que vem. Então, é uma questão de esse ano, realmente, a gente tem que dar a resolução nisso. Agora, Amarildo, falando em outros pontos aqui da nossa cidade, o Juventus, como está a situação do Juventus? Lembro que na administração do Campassi foi derrubado o complexo que tinha ali, daí ficou apenas um campo de futebol, daí na administração passada do Rodrigo foi anunciado uma obra para aquela localidade, o campo foi retirado as traves, o gramado que tinha ali também foi retirado, e por fim não veio a obra que era para ser concretizada ali. Como está a situação do Juventus? O Juventus, ele é um local que alaga, todo mundo sabe, né? Todo ano que tem enchente, infelizmente, ele alaga. Particularmente, eu moro muito próximo e eu sempre frequentei lá. E vamos dizer que é uma memória viva da cidade, né? Todo mundo que em um determinado ponto tem uma lembrança do Juventus. Esteticamente também eu achava um lugar bem bacana, né? E esportivamente também, de utilização. O Juventus, ele teve início dessas obras anteriormente na outra administração, e infelizmente por questões jurídicas, eu não sei o fato exatamente o que aconteceu, mas eu sei que deu um problema com a empresa, enfim, eu não sei o que falar, mas a empresa não conseguiu concluir, na verdade nem iniciou a obra, né? A prefeitura fez a limpeza do terreno, era um projeto muito legal, com um minicampo, com uma área de lazer, com uma mini quadra, em volta ia ser uma pista de caminhada. Embora é um local que alaga, né? Mas esse projeto existiu e iria sair realmente, né? Mas realmente foi por uma questão jurídica, a empresa não conseguiu nem iniciar a obra. Tinha que ser tudo inflável então, né?
Pois é, a gente teve que fazer uma laje na parte de Veio água. cima, alguma coisa lá que... Subir junto. Porque além da construção de um campo, de uma quadra, de uma estrutura, mesmo que seja vazado, um alambrado, por exemplo, mas a enchente, ela deteriora, né? Então, Sim, eu não sei exatamente qual era a ideia da antiga administração, mas eu vejo pelo lado que o Juventus é um local muito bom, é da prefeitura, é regular, tá? Não tem problema nenhum lá. Lógico que foi até plantado árvores em volta, né? Que era uma ideia de arborização também, que ia ficar muito bacana. Nós não vamos conseguir voltar, por exemplo, um campo do tamanho que era, né? Mas a ideia do Juventus, por exemplo, em algum momento a gente fazer essa volta dele sim, tá? Não como era antes com o tamanho original, oficial, mas um minicampo. Mesmo porque a população utiliza ainda hoje, né? Mesmo passando a máquina, com a situação que tá, tem um pessoal, um povo que mora ali, né, ao entorno ali, eles cuidam, eles roçam. A prefeitura, né, também roça, né, faz a limpeza do local, mas eles utilizam ainda, né? E um espaço muito bom, um espaço praticamente no centro, né? E mesmo sendo apenas um campo com gramado, com o impacto das enchentes não sofre tanto, né? Não, o gramado, né, eu não vejo problema. Nós temos a Cardoso, que é a mesma situação. Toda vez que dá enchente, alaga, mas o gramado ele volta. Né, ele recupera. E então volta até mais forte. Pois é. Então, Amarildo, nós temos notado aqui os nossos ouvintes que participam sempre dos canais oficiais da Raízes, nas redes sociais e tal, até mesmo Solte Sua Voz, o pessoal comentando a respeito do Parque Ecológico, né? Um tempo atrás aí, até inclusive alguns dias, estava realmente uma situação complicada ali, com um mato e tal. Existe algum... agora, claro, né, a Prefeitura já emitiu uma nota com relação à reabertura, que está prevista para 1º de maio, né? De maio, isso. E após a força-tarefa aí que aconteceu em parceria com o empresário Marcelo Castellani, como troca de lâmpadas, limpeza e tal. Com essa pandemia aí, com tudo limpinho, tudo arrumadinho, existe algum projeto que pode ser executado lá no Parque Ecológico? O Parque Ecológico realmente, né? Assim, a questão da limpeza, desde o início do ano, nós tivemos um período muito, muito grande de chuva, né? Então foram praticamente aí de 15 a 20 dias chovendo demais. Então, já no início da nova administração, a demanda de limpeza foi muito alta, né? Então, como não parava de chover também, então, o que foi feito, né? Foi dado, tô falando questão de obras, tá, pessoal? De limpeza, tá? Sim. Mas, como envolve o nosso lado, acho que não tem problema. Foi dado início, foi dado prioridade, aliás, para as áreas de maior circulação, né? Praças, escolas, né? Enfim. E infelizmente, assim, os locais que não estavam sendo utilizados, a gente foi, não que deixando de lado, mas foi deixando para o final. E o Parque Ecológico é uma situação que ele encontra-se fechado, né, infelizmente. Então a gente não que postergou, mas a gente colocou numa sequência de limpeza conforme a demanda e o que a gente conseguia fazer. Dia 1º de maio está previsto a reabertura, se Deus quiser. Né? Agradecer também ao Marcelo Castellani, Projeto Impacto, eles estão fazendo um belo de um trabalho lá. Inicialmente, questão de atividades esportivas coletivas a gente não pode fazer ainda, né? Abertura do parque, ok. Questão de atividades individuais também, né? Só que nós não podemos, infelizmente, colocar tipos de atividade coletivas, né? Algum tipo de aglomeração que a gente bate tanto em cima do que não pode, né? Então, nós infelizmente vamos ter que aguardar um pouco em relação a isso. Mas a ideia do parque, nós temos lá a quadra, né? A quadra de areia, a quadra de areia, que a ideia é também revitalizar, alambrar, um alambrado padrão para todas as áreas, rede de vôlei, reformar essa quadra com areia mesmo, né? Enfim, fazer todo um trabalho de infraestrutura que compete ao parque, né? Porque o parque hoje... eu particularmente acho muito lindo, né? Um local muito gostoso. E eu também frequentava, né? Até o fechamento. Mas é um local que eu acho que a população tem que frequentar e nós não temos muitas opções em nossa cidade, infelizmente, né? Então o parque é uma delas e a ideia é a gente, quando puder, voltar com bastante atividades, atividades esportivas, campeonatos, enfim, todo tipo de Amarildo, ainda competição. falando no Parque Ecológico, nós tivemos uma
uma chuva muito forte que atingiu Capivari no finalzinho do ano e também desde janeiro até agora estamos enfrentando vários temporais e com tudo isso a gente imagina que a pista de caminhada do Parque Ecológico, que é bem grande, ela também foi bastante danificada com erosões. Tem já um projeto de estar reestruturando essa pista de caminhada? Sim, Tony. Não, todas as áreas de lazer, parque ecológico, o próprio Fernando de Marco, que infelizmente com essa forte chuva de novembro passado acabou deteriorando demais, a arquibancada descobriu, os banheiros foram descobertos também por conta da chuva, por conta daquela chuva forte de granizo, enfim. Todas essas áreas de lazer, todas sem exceção, vão ter atenção. Claro que nós não vamos conseguir fazer tudo de uma forma conjunta, né? Então vai ser gradativo. O Parque Ecológico é um local que a gente é prioridade, né? Até por questão de utilização, enfim. Sim, vai ter essa recuperação, né? Temos a pista de skate também, que a gente está com um projeto de recuperação. O pessoal da modalidade reclama demais, né? Eles falam que a pista ela tem um degrau, enfim. Eles não estão conseguindo utilizar. E nós temos, acho que se eu não me engano, no Parque Ecológico, a pista de skate e no Castellani. São as duas que a gente tem. E posteriormente a gente vai ter uma outra, tá? A gente tá com graças a Deus a gente conseguiu uma pista aí de um deputado, não recordo o nome. E não sei onde vai ser colocada também, né? A gente não vai colocar agora também, até por questão de pandemia e tal, né? Mas a pista de skate e a pista de caminhada é prioridade e a quadra de areia é prioridade no Parque Ecológico. Marildo, vamos dar continuidade então aqui no nosso bate-papo. Nós recebemos aqui a mensagem da Marlene. Ela é moradora do Bosque dos Pinheiros e ela gostaria de saber como está a situação do clube de campo da prefeitura que fica lá no Bosque, já que na gestão passada foi feito algumas reformas e no momento está sem nenhuma atividade. E como a nossa ouvinte disse aqui, está meio que abandonado, né? Como está a situação desse clube municipal? Exatamente. Bom dia, Marlene. O clube de campo, né, da prefeitura do Bosque é uma área realmente da prefeitura, uma área regular, uma área ok, tá? Quando eu falo área regular, são áreas que não tem interdição, são áreas que não tem processos e são áreas que estão com escritura ok. Quando eu digo isso, a nossa ideia nessa administração é fazer parcerias, né, o máximo possível, a gente fala PPP, né, parceria público-privado, que envolver empresas particulares no processo, né, para a gente conseguir desenvolver projetos, enfim, captação de recursos e etc. E também emendas parlamentares, convênios com o Estado, e nós só conseguimos trazer isso hoje com áreas regulares, tá? Então, de repente, a gente consiga alguma emenda ou algum convênio com parcerias ou com o Estado, né? Para a gente fazer construção, desenvolver projetos na área. A área do Bosque, ela tá ok. A ideia nossa nós vamos priorizar os bairros, né? Com projetos sociais, projetos esportivos, né? O Bosque entraria nesse processo, tá? Hoje o Bosque ele tem um campo, né? É um campo até de tamanho bacana, não é oficial de tamanho bacana. Tem um mini campo que também é muito bom e tem uma quadra poliesportiva. Essa quadra ela não tem estrutura, eu não sei sinceramente se não foi feita a estrutura ou se foi feito e em algum momento foi, sei lá, tirado ou o ato de vandalismo deteriorado, né? Alguma coisa assim. Mas ela encontra assim, ok, a quadra, mas ela não tem estrutura. Então a ideia é a gente estar reformando também essas áreas. E quando eu falo reformar, tá, pessoal, a gente não vai fazer uma estrutura absurda, tá? A gente fala em uma proteção lateral, uma proteção de fundo, que, enfim, que dê para ser utilizado. E também colocar projetos nesses locais, incluindo o Bosque, tá? Então a ideia nossa nesses projetos esportivos sociais é levar atividades esportivas nos bairros, né? E incluiria também o Bosque. Falando nesses projetos, Amarildo, como está esse planejamento? Antigamente, Capivari tinha parcerias com o SESI Piracicaba, hoje não tem. Como que está a atualização desses projetos
durante a pandemia e também pós-pandemia. Como que vai funcionar? Certo. Nós já tínhamos a parceria com o SESI, ela é renovável, né? Então, esse ano provavelmente vai ser retornada a parceria com o SESI também. Nós já tivemos uma reunião com eles, não vai ter problema nenhum, iremos retornar, tá? Hoje nós temos 5 modalidades esportivas na CGEL, Secretaria de Esportes, né? Futebol, futsal, ginástica rítmica, vôlei e basquete, tá? Essas atividades são desenvolvidas em áreas municipais, tá? Agora na pandemia, infelizmente, a gente não consegue fazer nada, nem com treinos individuais, né? Nós não podemos. A ideia é levar nos bairros a maior quantidade de modalidades possíveis, né? Acredito eu que, infelizmente, basquete, vôlei, nós não temos estruturas em bairros, né? Em alguns bairros, né? O São João, por exemplo, que a gente tem uma ideia muito legal lá de construção de um campo e, posteriormente, a construção de uma quadra poliesportiva. Mas isso demanda tempo também, né? Então, o campo é um pouco mais tranquilo. Uma quadra poliesportiva já é um pouco mais complexo, mas a ideia é levar. Então, por exemplo, basquete e vôlei, inicialmente a gente não vai conseguir levar, mas o futebol sim. Mas pós-pandemia, nós já retornaremos a parceria com o SESI e a gente já vai dar início a essas modalidades, inicialmente onde eram feitas, né? Nos ginásios e nos campos e levar nos bairros também. Ô, Amarildo, como é que tá a busca de recursos aí? Esse mês parece que tem novidade? A gente está em contato constante com o pessoal do estado. O esporte, não só município, mas estado, a porcentagem de recurso é muito pequena, né? Infelizmente ainda, né? Isso é questão de união, né? Não é questão de município, tá? E ainda a gente tem uma arrecadação até legal para o esporte aqui, né? No nosso município, até perante outros municípios. Nós estamos em constante contato com deputados, com o pessoal do estado, para a gente tentar trazer recurso. Como eu disse, por verba própria é muito complicado a gente fazer todo tipo de reforma, ou todas as reformas que a gente quer fazer, né? Isso é impossível, tá? Mas nós estamos a todo tempo tentando emendas parlamentares, parcerias com o estado, para trazer esses recursos financeiros para dar início a mais obras possíveis e maior quantidade de projetos esportivos possíveis, tá? Inclusive, esse mês tem uma reunião agendada em São Paulo com o Luiz Carlos Mendes, que é assessor do secretário de Esportes do governo do estado. Nós já fomos já lá. Isso, já tivemos. Legal. Agora, para a gente finalizar, Amarildo, a situação do Ronaldão também está ok? Como que está a estrutura do ginásio de esportes, que também é muito utilizado aqui em nosso município? O ginásio do Ronaldão, infelizmente, também ele está um pouco feio, né? Eu costumo falar que a cara dele não ajuda muito, né? Mas até por conta de tempo, enfim. É uma estrutura relativamente já antiga, né? Acho que, se não me engano, de 92, 93, não é tão nova, por questão de estrutura. E todo tipo de equipamento demanda reforma, né? E, infelizmente, aí o ginásio do Ronaldão, bastante tempo, ele não vem sendo feito reformas regulares, né? Então, hoje, sim, realmente ele encontra-se num estado que ele demanda uma boa de uma reforma, não só a questão parte de fora, como parte de dentro também, vestiários. Nós temos bastante problema hidráulico também. Não culpo ninguém, tá? Realmente é um ginásio bem grande, né? E hoje é o único que a gente tem na cidade também, e é o mais utilizado. Acho que é a área esportiva, a área de lazer mais utilizada que a gente tem também. A agenda dele é muito cheia, tá? Tem atividade de segunda, né? Atividade de segunda a domingo, provavelmente ela vai voltar, e ainda faltava espaço. Então o ginásio também é uma das prioridades, junto com o estádio da Arena, né? Inicialmente já demandar uma reforma, pelo menos para sanar os problemas ali mais visíveis. Marildo, nós queremos agradecer a sua participação na manhã dessa terça-feira.
em estar vindo aqui trazendo as novidades a respeito da Secretaria de Esportes, da Juventude e também estar respondendo algumas perguntas aqui. Muito obrigado aí pela sua participação na manhã de hoje. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos. Eu que agradeço pela participação.